Desde 1835, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. No início do século XX, destacava-se como uma cidade de grande importância no cenário político e urbano do Brasil. Sua posição estratégica, próxima do Rio de Janeiro, e o seu crescimento econômico, impulsionado pelas reformas urbanas modernizadoras, a colocaram em destaque como um polo administrativo e cultural. Foi nesse período, nas gestões de Paulo Alves, primeiro prefeito de Niterói em 1904, de João Ferraz e de Feliciano Sodré, que a cidade passou por transformações significativas. Entre dezenas de intervenções urbanas, duas se destacaram pela magnitude: a ampliação do porto de Niterói na Ponta de Areia e o projeto do Centro Cívico na Praça da República, que expressavam desejos de transformações, refletindo as aspirações republicanas e o desejo de modernizar a capital do estado. Além disso, Niterói desempenhava um papel importante como centro político, servindo de residência para líderes estaduais e abrigando atividades que reforçaram seu papel de capital. Dentre eles estavam Norival de Freitas, então deputado federal, que mandou construir o solar Notre Dame para a residência de sua família, no início dos anos 20, no centro da cidade. Centro esse que se transformava em um dos símbolos do progresso e da modernidade do período. O solar Notre Dame é um exemplar notável da arquitetura eclética romântica. Foi erguido entre 1921 e 1926 para ser a residência da família de Norival Soares de Freitas. Projetado pelo arquiteto francês Berrari e construído pelo mestre de obras João Dalossi, o prédio mistura influências de estilo Art Nouveau e técnicas tradicionais portuguesas, destacando-se como uma das poucas construções residenciais de Niterói do início do século XX que ainda preserva o uso de ferro fundido, pinturas parietais e ornamentos em argamassa. O nome Notre Dame, que encontramos destacado na fachada, quer dizer nosso sonho, e transmite bem a aspiração cultural da época, de afrancesar os nossos costumes e a nossa cultura, bem como o uso do estilo Art Nouveau, caracterizado por linhas sinuosas e inspiradas na natureza e pelo uso de figuras femininas na decoração. Norival Soares de Freitas nasceu em Niterói em 1883. Foi bacharel em Direito, professor, jornalista, historiador, deputado federal e vereador por Niterói. Norival se formou em Direito em 1907 e, no mesmo ano, viajou para a Europa em missão oficial a convite do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, com o objetivo de levantar nos arquivos portugueses documentos relativos à história do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Durante essa viagem, coleta importantes documentos, entre os quais se destaca a descoberta de um mapa de 1574 na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, que indicava o local exato da fundação do Rio de Janeiro. Até então, local esse desconhecido. Ao retomar ao Brasil, recebeu o título de membro do IHGB por um reconhecimento significativo para um jovem advogado de apenas 24 anos. Em 1912, casa-se com Noelina Marcial. A trajetória política de Norival de Freitas se inicia em 1918, sendo eleito várias vezes deputado federal e vereador em Niterói. Norival morre em 1969, vítima de um ataque cardíaco aos 85 anos. O solar Notre Dame, além de residência da família de Norival Soares de Freitas, foi também um ponto de encontro da alta sociedade niteroiense e palco de importantes reuniões políticas que contaram com a presença de figuras notáveis da República. Desde sua construção, em 1926, até o falecimento de Norival em 1969 e de Noelina, sua esposa, em 1976, a casa sempre foi residência da família. Originalmente, o pavimento térreo era destinado às áreas sociais e aos serviços da casa, incluindo a sala de espera e uma ampla sala de refeições, atual sala de exposição. No pavimento superior, acessível por escada interna e externa, abrigava os quartos da família, o quarto do casal Norival e Noelina e os quartos dos 3 filhos, Evaldo, Nazir e Noélia, além da sala de visitas e do quarto de banho. Nos fundos do terreno ficava a garagem.
O jardim que emoldura o solar possui linhas orgânicas, curvas de estilo romântico e era um lugar de lazer e desfrute familiar. Após o falecimento de Noelina em 1976, a família decidiu colocar o solar à venda. Porém, em 79, antes que fosse demolido para dar lugar a um edifício comercial, a Prefeitura de Niterói desapropriou o imóvel com o objetivo de preservar esse importante patrimônio histórico. O tombamento do solar Notre Dame como patrimônio histórico-cultural foi uma medida essencial para garantir sua preservação. Nos anos 1980, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, sob a direção do arquiteto Ítalo Campo Fiorito, liderou o processo que assegurou a proteção legal do imóvel, impedindo sua demolição ou quaisquer alterações que pudessem comprometer sua característica arquitetônica histórica. Durante décadas, o solar passou períodos de abandono, sofrendo com incêndios, roubos e concessões de uso inadequadas que levaram à sua parcial descaracterização. Até que em 1922, a Prefeitura de Niterói inicia o processo de restauração e requalificação do imóvel, definindo o uso cultural para o solar. Toda a obra de restauração foi acompanhada pela Secretaria Executiva, Secretaria Municipal de Cultura e supervisionada pelos órgãos de preservação, Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural, DEPAC, e do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, INEPAC, de forma a garantir os critérios de conservação e preservação patrimonial. O projeto de restauração foi meticulosamente planejado para recuperar as características originais da edificação, incluindo os delicados trabalhos em serralheria Art Nouveau, as pinturas parietais decorativas nas paredes, as técnicas de pochoir, que é uma técnica de pintura artesanal sobre superfícies, as caixilharias de madeira com vidros coloridos e os ornamentos em argamassa. Durante todo o processo, uma equipe transdisciplinar de especialistas em restauro utilizou uma combinação de técnicas tradicionais e inovadoras, embasadas por extensa pesquisa histórica e iconográfica, garantindo a autenticidade de cada intervenção. Além da restauração do solar, foi ampliado por meio de uma arquitetura moderna e funcional para abrigar o programa Aprendiz Musical, que aqui realizará suas atividades educativas e culturais, ampliando o acesso dos moradores de Niterói a um dos mais bem-sucedidos programas de formação musical do Brasil. A restauração do solar Notre Dame não se limitou à preservação de sua arquitetura. O projeto visou requalificar o espaço como um centro de cultura e educação, resgatando seu valor histórico e social para a cidade de Niterói. Protegido pelo tombamento, o solar agora, plenamente restaurado, retoma o seu lugar de destaque, não apenas como monumento à memória local, mas também como um espaço dinâmico que celebra a história e serve às futuras gerações.